Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos encontram o livro de Ruth, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos encontram, eu quero deixar a minha gratidão a Deus por estar aqui pela primeira vez, deixando os meus agradecimentos ao pastor Lorival Dias Neto, agradecendo pela oportunidade, pela confiança. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os missionários, de todos os irmãos que estão envolvidos com esta obra, com este ministério, com esta missão. Meus agradecimentos ao pastor Oswaldo, que me deu assistência desde ontem, ao meu pastor e amigo Josivaldo, aqui de Brasília, que foi a pessoa que me indicou para estar aqui com vocês. Deus seja louvado por tudo que já ouvimos, sentimos e recebemos de Deus nesta noite. Ruth, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo, a partir do versículo de número 16. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16. Diz assim: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a deixar de segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, este texto e esta história tão conhecida na Bíblia também nos fala de uma grande missão, de uma grande lição e também de um grande aprendizado. Um homem chamado Elimeleque morava na cidade de Belém. Ele, Noemi e seus 2 filhos. Elimeleque estava habitando, estava no lugar certo. Onde Elimeleque estava? No lugar? Mas lá no lugar certo teve uma crise. Lá no lugar certo teve uma fome. Lá no lugar certo teve uma dificuldade. Mas o lugar continuava sendo o lugar. Não é porque você está no lugar certo que tudo vai dar certo. No lugar certo também tem dificuldade. No lugar certo também tem crise. E o melhor lugar que existe é o certo, mesmo dando errado. Não mude porque está dando errado. Se o lugar for certo, continua lá. Porque ele resolveu mudar para Moabe. Porque lá em Moabe estava dando certo. Lá em Moabe estava o quê? Dando certo. Então deixa eu explicar para os irmãos isso. Quem está no lugar certo e está tendo crise, está dando alguma coisa errada, fica tranquilo. No final vai dar tudo certo. E quem está no lugar errado e está dando certo, meus pêsames, no final vai dar tudo errado. Porque você precisa estar no lugar certo. Quando Elimeleque vai para Moabe, acontece coisas ruins com a sua família. Seus 2 filhos morrem. Ele deixa uma viúva. Eles passam lá um período mais ou menos de 10 anos. E a Bíblia vai dizer
que Noemi ouve dizer, pastor Lorival, lá em Moabe, que Deus visitou o lugar certo. O arrependimento de quem saiu do lugar certo é que ele vai ouvir dizer que aquele lugar foi visitado. Se ele tivesse ficado lá, alguns prejuízos não teriam acontecido. A crise, a dificuldade, a fome, a perseguição é uma sedução para te tirar do lugar certo. Mas Deus, esta noite, está dizendo pela palavra: fique firme onde eu te coloquei. Fica firme onde eu te plantei. E se alguma coisa está dando errado, aguarde, porque Deus visitará o seu povo. A Noemi ouve dizer que Belém é visitada. A Noemi chama suas duas noras para despedir delas, porque os dois filhos de Noemi que morreram casaram com duas moabitas, Ruth e Orfa. E a Bíblia vai dizer, pastor Oswaldo, que quando Noemi chama as duas para despedir delas, ela diz assim: olha, eu não tenho mais idade para ter um filho para vocês casarem. É melhor que vocês voltem para a casa de vocês, para os pais de vocês, volte até para o Deus de vocês. E a Bíblia diz que a própria Noemi diz assim: eu saí cheia. Eu saí e estou voltando. Eu saí e estou voltando. Quem sai do lugar certo, sai cheio, volta vazio. Mas quem sai para o lugar certo, sai vazio e fica cheio. Deus ainda é um Deus de direção. Quem acredita nisso? Quem acredita que Deus é um Deus de direção? Ele é um Deus que dá endereço, que dá o lugar, que dá a hora, que dá o tempo. A Ruth e a Orfa receberam uma proposta de uma mulher que não tinha nada mais para oferecer para elas. E quando eu leio esse texto, pastor Olival, eu vejo que no reino, na obra, no ministério, na igreja, na família, existem pelo menos dois tipos de pessoas. Diga comigo: os envolvidos e os comprometidos. Vamos lá, de novo? Os envolvidos representam a Orfa. A Orfa se emociona quando Noemi fala, ela chora. Quando Noemi fala, o coração dela sente, mas com um beijo ela se despede. Porque a Orfa é envolvida. Existem pessoas que estão na igreja que elas são envolvidas com a igreja, mas elas não são comprometidas com a igreja. Tem pessoas que estão no ministério que são envolvidos com o ministério, mas não são comprometidos com o ministério. Tem pessoas que estão na família que são envolvidos com a família, mas não são comprometidos com a família. Eles até se emocionam, mas se despedem com um beijo. Já que você não tem mais nada para me oferecer, porque o negócio da órfã é que tem que ter alguma coisa para oferecer para ela. E a Ruth? A Ruth se apega com Noemi e diz: não insista para que eu te deixe. Vamos entender o que é a missão. A missão de Ruth. Primeiro, ela disse para Noemi: aonde quer que fores. Você pode repetir isso? Aonde quer que fores. Porque quem está na direção não escolhe o lugar. Não dá nome para a cidade. Não dá nome para o país que quer ir. Não, quem vai decidir é Deus. Deus vai decidir quem vai para o norte e quem vai para o sul. Quem vai para cima, quem vai para baixo, quem vai para longe, quem vai para perto. Quem está decidido fazer a obra é aonde quer que for. Onde tu dormires, eu também. Tem gente que quer fazer a obra, escolhe até quantas estrelas o hotel tem que ter. Escolhe até a marca do colchão. Escolhe o tipo de casa, o tipo de... Não. Quem é chamado por Deus tem poucas escolhas. Aonde dormir?
Aonde dormir, eu dormirei. E tem mais uma. Aonde tu morreres, eu também. Porque quem foi chamado por Deus está disposto até morrer pelo que faz. Ele dá a vida pelo que faz. Agora, pastor Lorival, tem uma coisa aqui que me emociona dentro desse texto. A Ruth diz assim, olha, eu não estou importando onde é. Eu não estou preocupada onde vou dormir. Eu não estou preocupada se vou morrer ou se vou viver. Eu não quero saber se é perto, se é longe, se eu vou ganhar muito, se eu vou ganhar pouco, se eu vou ser uma anônima, se eu vou ser uma famosa, se o meu salário vai ser alto, se vai ser baixo. Uma coisa eu garanto, teu povo será meu povo. Agora eu tenho uma exigência, eu não exijo a cama, eu não exijo casa, eu não exijo salário, eu não exijo lugar, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Aí Noemi diz para ela, o quê? Ela disse, teu Deus. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Se você tiver Deus, se você escolher Deus, não preocupe onde você vai dormir. Não preocupe onde é a cidade. Não preocupe onde é a congregação. Não preocupe onde é o país. Não preocupe o que você vai vestir, o que você vai calçar. A única exigência que você tem que fazer, eu quero que Deus esteja comigo. Quantos precisam de Deus nesta missão? Levante as suas mãos e glorifiquem a Deus. O seu Deus será o meu Deus. A Noemi saiu cheia, está voltando vazia. A Ruth está saindo vazia. Quando ela chega em Belém, é a colheita da cevada. E existia uma lei mosaica dizendo que quando se colhia, tinha que deixar para trás o resto, que era chamado de rabisco. Era chamado de quê? Isso era para quem? Para quem não tinha terra, quem não tinha emprego, para os pobres. Então os pobres vinham atrás dos colhedores, colhendo o que sobrava. O resto ficava para eles. Então eles vinham atrás dos colhedores, dos segadores, colhendo o que sobrava. Quando a Ruth chega em Belém, pastores, missionários, quando ela chega em Belém, ela diz para Noemi o seguinte, a senhora é de idade, eu ainda tenho vitalidade, eu tenho força, posso sair para colher? A Noemi, preocupada, porque ela era moabita, era estrangeira, diz, pode minha filha, aqui tem uma lei, aqui a gente pode colher o que sobra, o que resta. Então sai, e pode tentar achar algumas espigas e trazer para a gente, porque nós chegamos aqui vazias. Aí a Bíblia diz que Ruth sai à procura de espigas, e tinha muitos campos, mas ela foi para o campo de Boaz. Porque quando você está na direção, você não erra o campo. Quando você está na direção, você não erra a porta. Quando você está na direção, você não erra o lugar. Quando você está entendendo a palavra de Deus, diga glória a Jesus. Deus vai te colocar no campo certo, na porta certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Você crê nisso? Diga glória a Jesus. Ela foi guiada por Deus até o campo de Boaz. Escute, eu vou chegar lá. Irmãos, isso aqui é lindo demais. A Ruth começa a pegar os rabiscos. O rabisco é o resto. O rabisco é o pouquinho que ficava. E aí, pastores, quando ela está pegando o rabisco, só um pouquinho, uma espiga aqui, outra ali, um grão aqui, outro ali, Boaz passou a observá-la. E Boaz era o dono do campo. Quem era o dono do campo? Então me ajude, diga para alguém assim, o dono do campo está te observando. O dono do campo está vendo a sua luta. O dono do campo está vendo as suas lágrimas. O dono do campo está vendo o teu esforço. Levante as suas mãos comigo para adorar o Senhor. Tem alguém te observando. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem alguém te observando, ele está vendo a luta, a dificuldade, a escassez, a batalha, a perseguição. Quem acredita que está sendo observado pelo dono do campo? Sabe onde Ruth estava? Ruth estava atrás dos segadores. Onde Ruth estava? Quem estava na frente
estava com um cesto cheio, porque ele estava pegando a colheita e não o rabisco. E Ruth estava vindo onde? Tem gente que não aceita. Está atrás de quem tem o cesto cheio. Ele quer competir. Por que um ganha muito e eu ganho pouco? Por que lá está cheio, aqui está vazio? Por que lá tem e aqui não tem? Espera aí, irmão, a fila está andando. Quem está na frente está caminhando há mais tempo. Quem tá na frente está vivendo um tempo, uma fase, um momento. Ainda que você esteja ganhando pouco, uma alma aqui, outra ali, eu não sei o tamanho do seu salário, da tua casa, da igreja que você cuida, do campo que você cuida, mas o dono do campo está te observando. A Bíblia diz que ela trabalhou o dia inteiro. Ela trabalhou o quê? Porque quem está na direção de Deus não se sente escravo. Quem está na direção de Deus não se sente explorado. Quem está na direção, quem está na direção de Deus, ele não sente. Olha que posição desprivilegiada. Estou atrás, só o rabisco, só o resto. A congregação mais longe, o campo mais pequeno, o menor salário. Quem está na direção de Deus não pensa assim. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Glorifique o nome de Jesus. A Ruth está indo e o dono do campo está observando. Como naquela época era comum eles agredirem, molestarem as estrangeiras. Escute isso. Boaz chama os seus servos, pastor Lorival, e diz assim: quem é essa moça? Eu estou observando ela. Aí alguém disse assim: deixou tudo para vir para Belém. Perdeu o marido. Veio com a sogra de idade. Deixou seu país, sua cultura, seu idioma. É um exemplo. Se agarrou à sua sogra. A Bíblia diz que o Boaz chama os seus servos e diz assim: não moleste essa moça. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Vou te explicar melhor. Você pode estar num país diferente, numa cidade diferente, no meio de um povo diferente. O dono do campo está dizendo: lá eu vou te proteger. Eu já dei ordem para que ninguém toque na sua vida naquele lugar. Eu já dei ordem para que a sua vida seja preservada naquele lugar. Você pode glorificar a Deus? Então diga para alguém que está aí assim: o dono do campo está te guardando. O dono do campo está te protegendo. Quando a Ruth foi, ela estava pegando o rabisco. Irmão, isso aqui está no texto, é fácil entender. Pastor Lorival, os trabalhadores de Boaz, eles tinham a quentinha deles, a mamitinha deles, a comida deles. Eles podiam beber água do pote e comer da mesa. Ruth não, Ruth era estrangeira. A Ruth tinha que catar o rabisco, catar os rabisquinhos e ir para casa. Mas como ela estava no campo certo, sendo observada pelo dono do campo, Boaz aproximou de Ruth e disse: minha filha, eu tenho uma proposta para você. Primeira proposta: não mude de campo. Posso falar? Quem quer ouvir diz amém. Cuidado para alguém não te tirar do lugar certo, porque o campo vizinho vem. Se você vier para cá, você ganha mais. Se você vir para cá, você dirige uma igreja maior. Se você vir para cá, você vai ser consagrado. Se você vier para cá, vai acontecer isso. Deus está usando a minha boca para dizer para alguém: não vá para outro campo. Fique aqui com os meus servos. Deus tem um plano. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Deus está dando direção para alguém. Boaz disse: não mude de campo. Aí ele olha para a estrangeira. Ele olha para a estrangeira que não tinha o que os outros tinham. E diz para ela assim: se tiver sede, vai no pote e beba. Foi na mesa, molhou um bocado de pão no vinho e disse para ela: vem para a mesa e coma.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Deus te chamou, mas Ele está dizendo, eu vou matar a tua sede, eu vou matar a tua fome, não vai faltar nada na tua casa. Tudo que for necessário, Deus vai preparar. Quem recebe esta palavra? Quem acredita que o dono da terra é provisão para quem Ele chama? Deus está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não viste as aves do céu? Elas não semeiam nem colhem. Todavia o Senhor não cuida dela. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Quem crê que Deus está cuidando da sua vida? Boaz chama Ruth e diz, quando tiver sede, vá no pote e beba. Se você tiver fome, pode ir para a mesa e coma. Irmãos, eu me converti há cerca de 25 anos atrás. Eu sempre fui apaixonado pela obra missionária. Até hoje, faço trabalho de capelania, presídios, hospitais. Cuido de um campo missionário no interior de Minas Gerais. Eu sempre tive uma aproximação muito grande com missões. E eu sou prova viva de que Deus cuida de quem Ele chama. Eu trabalhava numa empresa, tinha uns 20 anos de idade, eu trabalhava numa empresa de porteiro. E eu doava a minha cesta básica para o departamento de missões. Eu ganhava uma cesta bem grande, eu morava sozinho do lado da casa do meu tio, e eu doava a minha cesta. Eu fui para dirigir uma congregação, alguns anos depois, uma pequena congregação, numa outra cidade. Naquela época, a minha ajuda era R$600. Hoje, com R$600, você não pega nenhum carrinho no mercado. Você pode pegar na mão mesmo. É capaz de não encher a cesta. Quando eu cheguei naquela cidade, falei, meu Deus, e agora? Como é que as coisas vão ser? Aí foi um casal da congregação, uma igrejinha bem pequenininha, foi um casal me procurar depois do culto e disse, pastor, nós temos um voto com Deus. Falei, qual é o voto? Ele diz assim, eu ganho uma cesta base e um vale alimentação, e o meu voto é ofertar na vida do dirigente que dirige a igreja. Falei, rapaz, já chegou a cesta. Já chegou a cesta, já chegou. Olha para o teu irmão e diga, Deus está cuidando de você. Eu fiquei algum tempo naquela cidade e um dia, uma senhora que já morreu, essa senhora já morreu, ela tinha um centro espírita, olha, ali bem pertinho da igreja, e um dia ela me procurou. Essa mulher morreu crente. Pastor Lorival, essa mulher me procurou e disse assim, olha, eu já tentei de tudo para destruir a vida do senhor e da sua família. Eu era ainda muito jovem. Ela disse assim, eu não sei quantos frangos, quantos animais eu ofereci aos demônios para destruir tua casa. Falei, dona, na prova que eu estava vivendo, só tinha que me dar esse frango para comer com quiabo. Porque nunca aconteceu nada de ruim comigo. Porque aquele que te chamou é o guarda de Israel, que não dorme nem de dia e nem de noite. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará na sua tenda. Diga glória a Deus. O Boaz manda a Ruth tomar água, ir na mesa se tiver fome. E quem está na direção de Deus vai receber uma notícia boa essa noite. Quem quer notícia boa? Ruth continuou catando os rabiscos. A Bíblia diz que Boaz foi falar com os que estavam na frente. Deus ainda fala com quem está na frente. Fala ou não fala? Boaz, pastor Lorival, foi falar com os que estavam na frente e diz assim, está vendo essa guerreira vindo aí atrás? Sabe essa sofredora que está vindo aí atrás, catando os rabisquinhos, os restinhos, lutando, uma aqui e outra ali, propositalmente, balança em um cesto. Não entendi, boys. Não, vou explicar para vocês. Vocês que estão com o cesto cheio, tá vendo ela lá atrás? Pegando um aqui, outro. Balança o cesto e deixa cair algumas espigas de propósito.
Levanta a mão que o que eu vou dizer aqui agora para a vida dos missionários é uma profecia. Pastor Lorival, Deus vai falar com quem está na frente para balançar o cesto. E quem está catando o rabisco vai ter uma surpresa. Porque Deus está dizendo ali na frente, no mesmo caminho, na mesma rota, no mesmo itinerário, tem algumas espigas te esperando no caminho. Deus está dizendo que o cesto vai balançar, a provisão vai chegar, porque Deus já está comunicando uma mensagem ao coração de alguém. Você acredita nisso? Diga glórias a Deus. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso e eu vou dizer isso aqui para os irmãos na presença do Espírito Santo. Eu assumi uma congregação, pastores, rendendo R$700 por mês. As cadeiras da congregação era de bar, tinha nome de cerveja. Os irmãos punham um papel para tampar o nome da cerveja. O microfone, se você encostasse perto da boca, você falava em mistério. O fio você tinha que dar 5 voltas com ele na mão assim, ó, e ficar. Um salãozinho desse tamanho, do lado tinha um bar com máquina de música. O som da igreja era aquelas caixinhas de som 3 em 1. E a máquina de música era mais alta. A gente falava, os irmãos entendiam a música e não entendiam a mensagem. Peguei 2 irmãos da igreja. Escute isso. O Espírito Santo é testemunho do que eu estou falando. Fui para dentro de um terreno. Orei dentro do terreno. Falei, Jesus, o Senhor é mais interessado na obra do que eu. A obra é sua. Não tem como o Senhor dar esse terreno aqui não, para a gente não. Para a gente fazer uma igreja, uma obra social. Um dos irmãos que estava comigo era incrédulo. E eu te dou um conselho, não ande com incrédulo. Porque obra missionária é fé. Se você andar com gente que só trabalha com lógica, você vai ter problema. Pastor Lorival, orei dentro do lote, li um versículo, cantei um hino da harpa e falei, esse lote vai ser nosso. Liguei para o loteamento, valor do terreno, 140 mil, prestação. A prestação, irmão, para pagar não sei quantos anos, R$1.600. Aí o irmão falou, pastor, a igreja só rende 700. Falei, esse lote vai ser nosso. Fui pregar em uma igreja em São Caetano do Sul. Quando eu estou descendo do altar, um pastor me segura pelo paletó e diz assim, tu foste para um campo difícil. Essas foram as palavras que ele usou. Você foi para um campo difícil, mas daqui 8 dias eu te apresento Boaz. Passa 8 dias, eu vou pregar numa outra igreja. Um irmão no final do culto, irmão, com a cara de maluco, assim. Cara, gente boa, irmão, camarada legal, conversa assim, todo agitado. Falou, pastor, me ajuda em oração, eu estou precisando de uma vitória. Eu falei, vou ajudar. Irmão, a gente fala assim, e depois a gente põe todo mundo num balaio só. Porque é milhares de pessoas que pedem oração, e você fala, Jesus, todo mundo pediu, porque você não vai lembrar dele. E eu comecei a orar por aquele irmão, conjunto, por todos. Só que um dia ele me ligou. Pastor, o senhor está orando por mim? Eu falei, ó, irmão, você está... Estou orando, mas só que está na caravana. Aí ele disse para mim, não, pastor, o senhor precisa orar por mim, que eu preciso... Irmão, eu não sabia a causa, eu não sabia por quê. Olha o que Deus fez. Eu estava em casa. O Espírito de Deus disse ao meu coração, vá para a congregação. Era 8 horas da noite. Quando eu cheguei na congregação, Deus falou o restante. Senão, se Deus tivesse falado antes, eu acho que eu não tinha ido. Quando eu cheguei na congregação, Deus disse para mim, sobe no altar, eu subi. Deus diz, você só desce amanhã, 8 da noite. Eu falei, mas eu não consigo orar 24 horas não, Jesus. Ele diz, ora, canta e lê a Bíblia. Ora, canta, lê a Bíblia. Ora, canta, lê a Bíblia. Ora, canta e lê a Bíblia. Eu fiquei orando, cantando, lendo a Bíblia. Orando, cantando. Tinha hora, irmãos, que eu começava a cochilar, por causa que o sono estava grande, aí eu lia a Bíblia, cantava e orava, misturava. No outro dia, 8 horas da noite, eu entrego o jejum. Em jejum absoluto.
tomei água, não comi nada. Quando eu desço do altar, Jesus disse assim, manda uma mensagem para aquele rapaz que está pedindo oração. Peguei o telefone e mandei uma mensagem para ele. Irmão, Pai do Senhor. Mandei por mensagem, nem liguei. Irmão, Pai do Senhor. Eu estou saindo aqui de uma consagração. Jesus mandou dizer para o senhor que segunda-feira, 9 horas da manhã, seu problema está resolvido. Aí mandou uma mensagem de volta. Pastor, cuidado. O negócio é sério. Eu não sabia nem o que era. Eu só falei o que Jesus mandou. Segunda-feira, 9 horas da manhã, o ministro da Agricultura assinou um documento liberando a empresa dele voltar a funcionar 70 dias fechada, lacrada. Espera aí. Pastor, onde é Ribeirão? Perto de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Ele diz, eu vou chegar em Belo Horizonte, vou pegar um carro e estou indo para Ribeirão das Neves. Eu falei, vem pedir oração, porque ladrão é aqui, irmão. Sequestro, ladrão é a cidade que tem mais presídio no país. Eu falei, Jesus te guarde. Irmão, ele foi lá. Fiz tutu de feijão, feijão tropeiro, frango com quiabo. E aí ele disse assim, pastor, eu vim aqui para dar um presente à igreja. Eu pensei, a salinha das crianças não tem móveis. Eu vou pedir a mobília. Vou levar ele na salinha, vou dizer, não tem como o senhor dar a mobília da salinha das crianças? Um monitor. Aí ele, vamos lá na congregação, levei. Cheguei lá, mostrei lá a congregação. Ele disse, pastor, isso aqui é alugado? Eu falei, é alugado. Aí ele olhou dentro dos meus olhos e perguntou, o senhor já teve fé para ver um terreno? Eu disse, já tive fé, já fiz um culto lá. Aí ele perguntou para mim, e quanto é o terreno? Eu falei, meu Deus, e agora? Respirei fundo e falei, o terreno custa quase 150 mil reais. Aí ele disse para mim, olha, eu vou pegar o próximo voo voltando para São Paulo. Apertou minha mão e disse para mim assim, o terreno está pago. O terreno está pago. A obra está lá. Quem acredita que o dono do campo cuida da obra, diga glória a Deus. Segure as suas duas mãos levantadas aos céus. Eu tenho uma palavra de Deus. Não tenha medo. Não te assombre. Não tenha medo de fazer o que Deus colocou na tua mão. Seja local, seja em Samaria, seja em Jerusalém, seja nos confins da terra. Aquele que te chamou te garante. Aquele que chamou cuida, aquele que chamou respalda, aquele que chamou, ele é provisão, ele é providência, ele é cuidado, e ele está cuidando da tua vida, da tua casa e da tua família. Ele está cuidando de tudo. Só para o teu irmão não esquecer, diga para ele, Deus vai falar com quem está na frente. Pode ficar tranquilo. Pastor, o que o senhor está vendo pela festa à noite? Eu estou vendo o cesto balançando. Espigas vão cair no caminho de quem está na fé. Deus está dizendo, você está colhendo pouquinho, está na luta, está na dificuldade, mas as espigas vão aumentar no cesto. As vidas vão aumentar na congregação. Quem crê nisso? O batismo vai ter mais pessoas, o departamento vai ter mais pessoas, a igreja vai crescer, a família vai ser abençoada e o nome de Jesus vai ser glorificado. Balança o cesto e deixa cair espigas no caminho desta sofredora que está vindo aí atrás. Ele já tinha falado para Ruth, eu ouvi dizer o que tu fizeste. Tu deixaste tudo para estar aqui. Aí, a Ruth volta para casa e conta para a sogra. A sogra pergunta assim, você não sabe o nome do campo, não? O nome do dono do campo? A Ruth diz assim, sei, o nome dele é Boaz. A Noemi, glória a Deus. Ele é meu parente. Ele é o único remidor da família. Você está no campo certo. Sabe que eu descobri? O cesto não precisa estar cheio. Eu só preciso estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. O dono do campo vai cuidar de tudo, a recompensa vai chegar. Você crê no que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Deus é poderoso e Ele não se esquecerá nem do teu trabalho e nem da tua obra.